Olá, estamos começando mais o primeiro podcast. Hoje estou aqui com o Dr. Evilásio Farias, ex-prefeito de Taboão da Serra e pré-candidato a deputado federal. Muito obrigada pela sua presença. Adriano, o prazer é todo meu de participar do primeiro podcast. Maravilha. Antes de começarmos esse bate-papo, vamos falar sobre os nossos patrocinadores. Ilha Love, Balada Dembo das Artes, ali próximo à rodoviária. Programação completa sempre no Instagram e Facebook do Primeiro Notícias. Está chegando o rodeio de Itapecerica da Serra, um dos maiores rodeios da região, dos dias 8 a 17 de julho. Também teremos as informações no Instagram e Facebook do Primeiro Notícias. Para você que gosta de um japa, a nossa indicação é a Yuki Sushi, que fica no Casa Branca, em Embu das Artes. Também já falei isso, mas as informações também estão aqui neste vídeo. E Clínica São Bento, para você que precisa fazer seu check-up, exames, consultas, entre em contato e agende o seu horário com o seu médico que você necessita. Roda a vinheta. Evilásio Farias é médico, foi vereador em Taboão da Serra por 2 mandatos, deputado federal eleito e reeleito em Taboão e região, secretário municipal de assistência social na cidade de São Paulo, prefeito de Taboão da Serra por 2 mandatos. Atualmente é pré-candidato a deputado federal. Maravilha, maravilha. Então vamos começar esse bate-papo, né? Já gostaria de saber um pouquinho da sua história, né? Contar um pouquinho quem é o Evilásio. Evilásio Cavalcante de Farias, um cara que nasceu lá em Cabaceiras, no interior da Paraíba, um dos municípios mais secos do Brasil, pai e mãe analfabetos e agricultores, e consegui alcançar a carreira de médico. Eu acho que foi o primeiro milagre que aconteceu na minha vida. Ai, que maravilha. Estudei em Campina Grande, onde fiz na época o colegial. Fiz faculdade de medicina na Universidade Federal da Paraíba, em João Pessoa. E vim para São Paulo fazer complementação dos meus estudos, né? Eu tenho pós-graduação em saúde pública, administração hospitalar e medicina do trabalho. E na carreira política eu fui vereador por 2 mandatos em Taboão da Serra, presidente da Câmara. Fui 2 vezes deputado federal, representando o estado de São Paulo e particularmente a nossa região, Taboão, Embu, Itapecerica, Embu-Guaçu, São Lourenço e Juquitiba. Também representamos um pouco Campo Limpo e Butantã. Fui secretário da assistência social da Prefeitura de São Paulo, na administração Marta Suplicy, e depois prefeito de Taboão da Serra por 2 mandatos. Maravilha, um histórico, uma vida longa aí, né? Fala um pouquinho sobre lá atrás como vereador. Como que foi ser vereador de Taboão da Serra? Olha, eu me radiquei em Taboão como médico, né? Tive muito trabalho como médico no serviço público, Cruzada Pro Infância, depois na Policlínica Taboão. E fiquei muito familiarizado com a cidade e seus problemas, não é? E eu fazia muita palestra com as comunidades, igrejas, entidades sociais, associações de bairro, e me tornei muito conhecido e fui convidado para adentrar a política. Aí foi meu primeiro passo como vereador, fui reeleito, né? Fui 2 vezes vereador, e de vereador, assustando todo mundo, pulei para deputado federal, né? Inclusive o pessoal falava: Evilásio, vereador, vai logo para federal, porque a região nunca teve, um dia terá. Alguém tem que acreditar. Se muitos não acreditam, eu sou o primeiro a acreditar. Demos esse passo e deu certo, porque foi pela primeira vez a região sudoeste, Taboão, Embu, Itapecerica, Juquitiba, Embu-Guaçu e São Lourenço, essas cidades tiveram voz e vez em Brasília. Foi a época em que a região teve mais recursos de Brasília. E hoje, mais importante ainda, porque um deputado hoje tem um valor razoável, né, de emendas, né, para colocar no orçamento da União. E cada deputado coloca lá seus recursos para as suas áreas, né? A Grande São Paulo não tem o hábito de
praticar o voto distrital como fazem outros estados e principalmente no interior de São Paulo, né? Se você for verificar aí na prática, a maioria dos deputados eleitos, né, com voto distrital, representando uma região. E a grande São Paulo tem essa carência, e particularmente a nossa, né? Tá bom, até Juquitiba, em Embu-Guaçu, passando por Embu, Itapecerica, São Lourenço, me deu a oportunidade de ser o primeiro deputado federal eleito, né? E há 18 anos nós estamos sem representação, desde que eu saí da Câmara e assumi a Prefeitura de Taboão da Serra. Certinho. E como foi o desafio, pensando, né, em toda essa questão, né, de representar não só Taboão da Serra, mas como toda a região, como que foi esse primeiro contato lá em Brasília? O desafio é muito grande, né? Primeiro, no partido PSB, um partido pequeno, né? Como dizia Luiz Erundina, minha companheira de partido à época, quem não é o maior tem que ser o melhor. Então, nós trabalhamos muito. Eu fui destaque na época pela quantidade de trabalhos e pela minha atuação, considerado deputado nota 10 pela Folha de São Paulo, me colocou entre os deputados mais influentes. Eu fui o vice-líder da nossa bancada, onde o líder era Eduardo Campos, né, um homem que poderia ter tido até a presidência da República, né, e tive muita ação para arrumar recursos para a nossa região, né. Todas as cidades tinham emenda no orçamento. E foi quando Brasília começou a conhecer nossa região, né? Porque a nossa região nunca tinha sido representada, nossas cidades nunca constaram no orçamento da União, então começou a haver uma intimidade na nossa região com Brasília, e Brasília começou a reconhecer a importância política do nosso espaço. Legal, bacana. E por que deixou a Brasília, né, depois de 2 eleições, e veio para Taboão da Serra? É muito importante a experiência, né? Eu não tinha tido experiência executiva, eu tinha sido vereador, deputado. Eu acho que é muito bom você ampliar suas experiências, né? E todo mundo gostaria de ser um dia executivo, né? Porque como deputado você se dilui um pouco, né? Por exemplo, vários projetos que eu tenho, às vezes se eu não tiver apoio da maioria, ele não é aprovado. Mas um prefeito que tem projeto, né? Que tem proposta e condições de viabilizar, ele torna prático tudo aquilo que ele colocou no plano de governo. Eu fui muito feliz em Taboão, porque eu vou te dar só um número para você ver a diferença de eu ter sido deputado federal. Isso vale para a região daqui para frente, porque hoje um deputado tem mais recursos no orçamento. Taboão completou 63 anos de cidade esse ano, de emancipação política administrativa. Ao longo de 55 anos, com todos os prefeitos que me antecederam, Taboão conseguiu apenas 30 milhões de investimento de Brasília, para investimento oriundo de Brasília. Em 8 anos eu consegui mais de 300 milhões. Então eu preparei uma cidade, né? Eu transformei realmente uma cidade, porque eu tive a oportunidade de ser executivo, tive a oportunidade de executar. É uma cidade com uma infraestrutura completa que não tem mais do que 20 cidades no Brasil. 100% água, esgoto, pavimento e iluminação. Todos os rios, os córregos canalizados, acabamos praticamente com enchente na cidade. As áreas de risco, aqueles morros, né, nós sustentamos todos com obra de infraestrutura, não é? E nunca mais tivemos acidente de deslizamento com morte. Mas o mais importante não é isso. Isso aí é uma estrutura física, é importante. Traz conforto, né, traz melhores condições de vida para a população. Mas eu tinha um slogan que eu dizia que governar é cuidar de gente. Aí nós desenvolvemos um programa de tenra idade, né? Criança em idade de creche até as pessoas com 100 anos de idade. Então, não vou descrever aqui que eu levaria 12 horas para falar de cada projeto, né? Em cada faixa etária que nós desenvolvemos em Taboão da Serra. Que pode ser, inclusive, e como deputado eu quero cobrar, que tudo aquilo que foi exitoso em Taboão, a gente possa implementar nas cidades da nossa região e também, por que não dizer, no estado de São Paulo. Bacana, bacana. Evilásio, depois da sua gestão, né, enquanto prefeito, né, tivemos a gestão do ex-prefeito Fernando Fernandes, né, e agora atualmente do prefeito Aprígio, né. Qual a sua avaliação dessas gestões após a sua? Eu não gosto muito de avaliar governos, principalmente se você está num outro foco político, entendeu? Um outro referencial.
eu sou um político que tenho muito cuidado tenho muita responsabilidade com as coisas. Eu sei que não é fácil governar. Uhum. Eu tive mais êxito do que todos, porque antes eu passei por Brasília, entendeu? Então, vamos dizer, eu descobri os caminhos das pedras, né, e transformei isso em realidade, o que será certamente muito difícil para os outros, né? Eu prefiro ver a opinião pública, que é aquele a quem é endereçado o serviço público, né, a quem se presta uma gestão pública. Eu tenho ouvido muito comentário negativo, né? Não sou eu que estou dizendo, mas eu gosto de aguçar muito meus ouvidos, porque a voz da população é a voz de Deus, e na política, né, e na avaliação é a voz que vale. Por exemplo, muitos programas que nós tínhamos foram encerrados. Eu tinha um liceu de arte com 3.000 alunos, nós tínhamos 26 pontos de cultura na cidade, esse programa desapareceu. Eu tive lá um programa de segundo tempo, onde foi um dos mais, eu diria, de maior quantidade de jovens e adolescentes atendidos no Brasil. Tínhamos lá 17 mil jovens nesse programa. Esse programa não existe mais. Nós tínhamos lá um JOPEC, um dos programas mais exitosos que eu conheci a nível Brasil. Um programa de oportunidade para jovens de 18 a 20 anos, para crescer na vida, para fazer seu curso universitário, para se profissionalizar. Esse programa não existe mais. Na questão de qualificação profissional, eu trouxe os cursos móveis do Senai, implementei o Senac em Taboão, trouxe o Sebrae, trouxe o Banco do Povo para fomentar os pequenos negócios, trouxe uma escola de gastronomia. Praticamente existe hoje o Senac, que é uma outra instituição. Tudo isso desapareceu, né? Queixa-se da qualidade de muitos serviços públicos, né? Que nós investimos muito, tínhamos muita qualificação, muita qualidade técnica e recursos, como na saúde. Na educação, nós fomos eleitos entre um dos melhores do Brasil, né, no crescimento do IDEB, né, na qualidade da educação. Isso me levou a representar Taboão num evento na Suécia, por indicação da ONU, para explicar qual é o segredo de um município como Taboão, periferia de São Paulo, se colocar entre os melhores na educação no Brasil. Bacana, bacana. Quando você fala com relação a prêmios, né, prêmios a representar Taboão, né, fora, né, tem uma lista, né, imensa, né, eu até tenho aqui, né, enfim, o senhor pode falar um pouquinho melhor com relação a isso, de todos os prêmios, né, que foram recebidos, e qual foi a satisfação de ter, que na verdade não é só um trabalho, né, que foi feito na cidade, mas esse trabalho que se tornou referência, né, para outros lugares. Então, esses prêmios representam Laura, né, pela administração que nós fizemos, né? Uhum. Nos enche de orgulho, né? Eu não tenho nenhuma vaidade com isso, porque eu acho que eu me sinto orgulhoso, porque eu sei que é um trabalho reconhecido. Sim. E por organismos estadual, nacional e até internacional. Uma avaliação de uma instituição dessa já me falou que eu fui um dos prefeitos mais premiados do Brasil, né? São muitos, né, para discorrer aqui, mas, por exemplo, Objetivo de Desenvolvimento do Milênio em 2009, apenas 3 municípios no Brasil, em 20 instituições, nós fomos destaque, né? Prêmio Prefeito Empreendedor, pelo empreendedorismo que nós implantamos na cidade, pela geração de emprego, oportunidade de trabalho, crescimento para o trabalho, recebemos 4 prêmios Prefeito Empreendedor do Sebrae. Recebemos prêmio Prefeito Amigo da Criança da Abrinq, porque o nosso projeto para a criança foi muito efetivo, né? Foi muito abrangente, muito profundo e importante, né? Recebemos da Fiesp o prêmio Prefeito que Faz Render Mais. Recebemos da Caixa Econômica Federal o prêmio também de melhores práticas de gestão pública, entre outros que eu esqueço agora, porque tem uma relação de mais de 20 prêmios importantes. Legal, legal. O que o senhor deixou para Taboão da Serra? Qual que foi o seu legado? Olha, o meu legado é ter transformado uma cidade, né, numa cidade republicana, onde os direitos das pessoas a gente reconheceu como iguais, sem privilégios, né? E a marca que fica pro resto da vida, uma cidade onde ninguém precisa mais contratar um caminhão limpa-fossa, porque a cidade garantiu, mesmo sendo uma obra escondida, garantiu esgoto para todos, né?
Uma questão que atormenta as pessoas durante meio século ou mais, que é a questão das enchentes. Nós praticamente resolvemos essa questão. E é uma cidade com infraestrutura completa. E mais do que isso, tem um indicador que nos marca muito. Taboão da Serra estava entre as cidades mais violentas do Brasil quando eu assumi a prefeitura. E quando eu saí da prefeitura, eu deixei Taboão entre as 4 cidades na Grande São Paulo com menor índice de violência, sem nenhum policial a mais. Políticas públicas para todos, principalmente para quem mais precisa. Oportunidade para o jovem, para o adolescente, oportunidade para quem saiu do sistema presidiário, oportunidade para quem estava desempregado, analfabeto, deficiente, enfim. Então, esse é o legado maior, um investimento para o crescimento do ser humano. Legal, bacana. Vamos falar já sobre o seu novo desafio, mas eu gostaria de perguntar, 2024, Evilásio volta a Taboão da Serra? Esse ano eu sou pré-candidato a deputado federal, não é? Eu estou tratando da eleição de 2022. Aquela velha frase, o futuro a Deus pertence. Então a gente reserva o futuro para Deus que proverá aquilo que for mais importante para mim, para a cidade, para o povo. Maravilha, maravilha. Então vamos falar então sobre esse novo desafio. Você queria falar alguma coisa? Ah, tá. Vamos falar sobre esse novo desafio, né? Já passou, né? Já teve essa experiência, né? De como deputado federal. Quantos anos após o senhor volta novamente a disputar Há 10 anos eu estou ausente da política, ou sem mandato. Maravilha. E o que motivou para que o senhor disputasse as eleições neste ano? Olha, são várias as razões. Em primeiro lugar, a região está sem representação em Brasília. Nós estamos desassistidos, não é? Houve uma invasão muito grande de fora aqui. Na última eleição, a nossa região, de Taboão até Juquitiba, em Bugaçu, a nossa região deu 340 mil votos para deputados estrangeiros de fora, aqueles que nós chamamos de Copa do Mundo, que vem aqui de 4 em 4 anos, e vem, né, sem a correspondência com serviços. Né? Tem muito dinheiro, compra liderança na nossa região, vai buscar a quantidade de votos que precisa para completar a sua eleição e não gera vínculo, não gera responsabilidade, não gera compromisso. Então, nós queremos corrigir, né, essa situação, eu diria até anômala, né? Para a nossa região voltar a ter voz e vez em Brasília. E eu estou muito entusiasmado, porque agora eu volto com muito mais experiência. Agora eu sei o que é que passa um prefeito, sabia o que passava um vereador, né? E a própria experiência que eu ganhei na Câmara dos Deputados. Então eu volto com muita vontade de trabalhar, com muita ansiedade e com muita vontade de representar essa região, que ela é muito grande e está sendo muito pequena no olhar de Brasília. Legal, maravilha. Antes de começarmos aqui o podcast, né, o senhor comentou, né, aqui logo na entrada, né, com relação ao formato de campanha, né, que o senhor gosta, né, de trabalhar. Comenta um pouquinho com relação a isso, essa nossa traga público, né, na verdade, essa conversa inicial. Olha, o pessoal costuma dizer que eu ando mais do que judeu errante, né? Todo o tempo, principalmente em período de campanha. Existem 3 tipos de candidatos, né, na avaliação do povo. Aqueles que têm renome, né, através de televisão, artistas, etc, etc. Né? Aqueles que compram os mandatos porque têm muito dinheiro, independente da sanidade, da origem, né, desses recursos. Né? Tem candidatos que, essa hora, com certeza está tomando seu uísque, apreciando seu bom charuto, né, cubano, e centenas e centenas de cabos eleitorais pagos, né, arremediando votos. Né? A minha proposta é diferente. Em primeiro lugar, eu conheço a região. Segundo, não vou fazer campanha onde eu sou estranho. Né? Terceiro, vou andar nas ruas, né, o tempo que for possível, para conseguir olhar nos olhos das pessoas, sentir a ansiedade e a necessidade das pessoas e poder representar da melhor forma as pessoas e a nossa região. Legal, bacana, bacana. Tivemos algumas perguntas na nossa caixinha, né? Vou trazer essas perguntas agora, o pessoal fica chateado quando não fazemos as perguntas deles. Muito prazer. Então, vamos responder todas. Deixa eu só pegar aqui.
Vamos lá. Qual a importância da eleição de um deputado federal para a região sudoeste da Grande São Paulo? Toda a importância, como eu falei. A região metropolitana de São Paulo é a que tem menos representatividade em Brasília, né? Porque enquanto o interior, né, faz seu voto distrital e garante sua representatividade, nós, infelizmente, não somos muito vocacionados na Grande São Paulo, né? Às vezes votamos naquele que é artista, naquele que é ator, naquele que tem milhões de seguidores na rede social e, infelizmente, não praticamos o voto distrital, né? Que é o que eu defendo, inclusive, para melhorar a representatividade do povo nas instâncias, seja estadual ou federal. Tanto é que nessa eleição, é muito como as dobradas, federal e estadual, eu não estou trazendo para a região nenhuma dobrada de candidato estadual de fora. Aqui nós temos muitos candidatos que, com certeza, com muita propriedade, podem representar a nossa região na Assembleia Legislativa. A mesma coisa eu também falo dos pré-candidatos a deputados federais, até porque os votos que nós demos para deputados de fora, eles iriam, no mínimo, 4 deputados federais da nossa região, que conhecem muito perto e fisicamente os problemas das cidades e do povo. Legal, interessante. Doutor Evilásio, por que o senhor resolveu se candidatar a deputado federal novamente? Eu já fiz essa pergunta, mas... Eu já falei, né? Em primeiro lugar, a nossa região está sem representação em Brasília. Segundo, nós perdemos recursos e perdemos conceito, né? Perdemos privilégio, né, em Brasília. E eu quero ser o link entre a região sudoeste e a Câmara dos Deputados, né, o Congresso Nacional, porque nós precisamos nos afirmarmos, precisamos ter voz em vez de Brasília e precisamos gritar, pressionar, buscar em Brasília os recursos que as prefeituras sozinhas não podem atender às demandas das nossas cidades. Legal. Doutor Evilásio, me diz uma coisa. O que pretende lutar por Taboão da Serra em Brasília? Prioridade, claro. Então, Taboão, bem como toda a região nossa, né, dependendo do projeto de lei, o Estado de São Paulo e até o Brasil, né, porque o deputado federal ele vai aprovar, né, vai votar, vai aprovar, vai defender leis no aspecto nacional. Na questão focal, aqui, local, né, buscar recursos para melhorar a qualidade do serviço público, buscar novos serviços públicos que nós ainda não disponibilizamos para a população, ajudar as gestões municipais, as câmaras e todos os prefeitos da região. Legal. Na sua percepção, o que precisa de atenção aqui na região? Olha, precisa lutar por muita coisa, mesmo sabendo que segurança pública é uma questão do governo do Estado, mas nós, como deputados federais, temos que pressionar os governos, né, a melhorar a segurança pública e os indicadores, né, de violência na nossa região. A saúde é um clamor geral em todos os municípios, no meu município em particular, porque eu ouço mais as pessoas, e as pessoas também me procuram mais porque eu estou mais perto, que a saúde está numa deficiência muito grande, principalmente, tanto na básica, mas principalmente a média e grande complexidade. É muito comum a gente encontrar pessoas que há anos esperam a oportunidade de fazer uma cirurgia. A gente está tratando de necessidade primária, né? É direito humano, inclusive, isto, né? Pensar na questão da educação, né? Buscar programas de ocupar nossos jovens com atividade de cultura, esporte, lazer, recreação, porque todo esse conjunto, né, contribui para a boa formação do nosso jovem. E, claro, nós temos que brigar por projetos que, na nossa região de Manancial, que tem dificuldade, facilitar a implantação de projetos e programas e empresas que possa promover o desenvolvimento, gerar emprego sem agredir o nosso meio ambiente. Nós temos uma grande área na região que eu quero representar que tem essa necessidade particular. Certo. Esses pilares, né, na verdade, são situações que sempre ali, né, voltam esses temas, né, saúde, educação, segurança, são temas recorrentes, né? E não menos importante, esgoto sanitário. Exato. Né? Essas cidades todas, apenas Taboão tem 100% de esgoto. Temos que brigar para
trazer esgoto para 100% da nossa população. Até porque as cidades da nossa região, que preservam o meio ambiente, que gera água para a Grande São Paulo, não tem quase rede de esgoto. Né? Isso aqui é uma cinte, né? Para nos dizer uma vergonha. Então nós temos que colocar o dedo nessa ferida e cobrar de quem de direito resolver essa demanda. Legal. Essa questão, né, é importante, na verdade, né, os recursos, né, principalmente vindos do governo federal, porém, o que falta aqui em questão de região, né, para que essas pautas não fiquem tão em evidência, né, que não tenha tanta defasagem na saúde, na educação e na segurança. Além das emendas parlamentares, que hoje é muito maior do que na minha época, né? Nós temos que cobrar dos prefeitos, né, de seus agentes, dos seus técnicos, montagem de projetos, né, e fazer a facilitação em Brasília para esses recursos virem. Eu, por exemplo, só em Taboão eu trouxe mais de 300 milhões quando eu fui prefeito, porque eu fiz projetos, né? E deixei conhecimento e relacionamento em Brasília. É isso que eu quero para todas as cidades da nossa região. Então, nós temos que enfrentar a questão do déficit habitacional, a melhoria das condições habitacionais das pessoas de comunidade, onde a qualidade de habitação não é muito boa. Nós temos que pensar no esgoto, nós temos que ampliar e melhorar a qualidade do serviço, né, de saúde, educação, e também viabilizar projetos que possam gerar qualificação profissional, renda e emprego para a nossa região. Maravilha. Foi perguntado aqui também com relação a projetos, né? O que o senhor tem de projeto agora como pré-candidato, né, a deputado federal? Olha, como pré-candidato, como foi muito exitosa a nossa passagem por Taboão da Serra, e o que aconteceu em Taboão da Serra pode acontecer em qualquer município da nossa região, do estado de São Paulo e até do Brasil. Né? Em primeiro lugar, a infraestrutura. Todo mundo tem que ter direito a uma moradia decente e digna e com rede de esgoto para todo mundo. Né? Na questão de investimento nas pessoas, tem que ter qualidade nos serviços públicos. Então, nós temos que buscar... por exemplo, saúde, em Taboão da Serra eu trouxe todos os programas de saúde que existiam no Ministério, eu trouxe para Taboão. Isso é viável trazer para todas as cidades da nossa região. Se tiver um deputado lá comprometido com essa questão. Por exemplo, jovem de 18 a 20 anos, eu criei um projeto chamado Jopec, onde esses garotos sem experiência nenhuma saem do ensino médio, não arrumam emprego porque não tem oportunidade, porque não tem qualificação, não vai para a universidade porque a escola pública não é de qualidade, e nós qualificamos esses meninos. Jovens, meninos e meninas de 18 a 20 anos, oriundos da escola pública, do ensino médio, colocamos na prefeitura para trabalhar um período para adquirir habilidade, né? E ganhando uma bolsa, e no outro período coloquei dentro da faculdade através de um convênio com a prefeitura. Fizeram reforço escolar, no final de um ano, a grande maioria passaram com muito êxito nos vestibulares que ocorreram e passaram também que obtiveram o ProUni, o financiamento do curso. Hoje eu encontro pessoas nas ruas com ar de felicidade. Eu sou professor, eu sou advogado, eu sou engenheiro, eu sou por conta dessa oportunidade. Então nós quer fazer um Brasil grande, não podemos esquecer de projetos exclusivos, específicos para jovem adolescente, né, e adultos jovens, não é? Como eu falei, esse programa Segundo Tempo, ele é muito importante. Nós precisamos um espaço e ocupar de uma forma afirmativa e positiva o espaço das nossas crianças, do nosso adolescente, fora da aula, entendeu? Não. Passou o estágio da adolescência, pensar em qualificação. Porque a assistência social, no meu entendimento, é assistir as pessoas para crescerem socialmente, né? Sim. Crescerem profissionalmente, crescerem em oportunidade. Mas o conceito da nossa política rasteira, assistência social é dar esmola para quem precisa, alimentar nessa esmola para depois trocar por voto numa oportunidade eleitoral. Então nós temos que viabilizar. Todos os projetos que eu viabilizei em Taboão da Serra, por exemplo, eu garanti 80% de vaga em creche. Fui buscar um mecanismo, né, mais direto, mais barato, mais fácil, né, de implementar essas vagas. A demanda é muito grande na nossa região. Buscar recursos de Brasília e mostrar
projetos exitosos, que aliás eu trouxe de São Paulo quando fui secretário, né? O ensino fundamental não é frequentar a escola. Eu vi escola aqui que tem estão dando 3 horas de aula para criança, 7 às 11, 11 às 15, 15 às 19. Se você subtrair o tempo para começar a aula, tem que sair antes, porque imediatamente vai entrar outra turma. E o intervalo, essa criança está tendo 3 horas de aula. Então, nós precisamos de, no mínimo, 5 horas para atender o que rege o Ministério da Educação, 800 horas a carga horária anual. Além do mais, a criança ela precisa de estrutura, né? Ela precisa de um bom uniforme, precisa de uma boa merenda, precisa de um professor qualificado e valorizado, precisa de material escolar. Então, foi esse o segredo para a gente transformar Taboão da Serra na cidade educadora e colocar num patamar mais elevado na educação do Brasil. E dentro desse projeto, eu abri as escolas para as famílias. Eu trouxe a família para a escola, para dentro da escola, na época que era necessário aprender informática, noção de inglês e espanhol, principalmente para quem é motorista de táxi, trabalhador de hotéis ou restaurante que necessariamente precisa de alguma formação, nem que seja básica, né, para atender turistas. São Paulo recebe muita gente. Mas dentro da educação tem um que eu destaco, que foi o que me valeu o prêmio Objetivo de Desenvolvimento do Milênio. O programa Interação Família e Escola, onde nós colocamos os professores para visitar todas as famílias de aluno em casa. Isso é inédito no mundo inteiro. Eu não conheço uma cidade sequer no mundo inteiro que colocou em prática um programa desse. E qual é a importância disso? Veja, se você é professora, está numa sala de aula com 30, 36, 40 alunos, aquela criança nunca traz o dever de casa completo ou feito. Você, na sala de aula, você não sabe por que isso está acontecendo. Mas quando você visita a criança em casa, você vai ver a seguinte situação. Uma família morando em 2 cômodos, a sala sem revestimento, escurecida, um biquinho de luz lá no teto, né? Não existe uma mesa, um colchão no chão para 4 crianças dormir, um pai e uma mãe sem formação, né? Às vezes desempregado, às vezes analfabeto. Como é que essa criança pode ser cobrada de fazer uma lição de casa? Possível, né? Possível. Né? É claro que ela vai se atrasar em relação à classe. Qual é a diferença agora? Quando a gente identificava um caso desse, nós colocávamos jornada plena, o dia todo na escola, com café, almoço, lanche antes de ir para casa, no horário complementar, atividade de cultura, lazer, recreação, e ainda o professor assistente para tomar a lição de casa. O mais importante, 6 meses depois, essa criança tem uma média superior à turma. Olha a grandiosidade disso. Essa criança poderia repetir de ano, poderia se frustrar, porque a cada ano seguinte ela vai estar com uma turma mais nova do que ela, né? Aí vem o desestímulo, amanhã o abandono escolar. Então, essas crianças tiveram um tratamento diferenciado. Isso é uma demonstração que ninguém é melhor do que ninguém, né? Não tem pessoas melhores nem piores. O que falta realmente é oportunidade. Esse projeto me orgulha muito. Exato, interessante. A questão de... Eu iria perguntar com relação ao ensino integral, né? A senhora avalia que é algo interessante, que é algo que precisa acontecer, não em situações específicas, né? Porque, na verdade, não sei se eu compreendi correto, mas, assim, esse projeto seria específico, Nós né? Então, vamos defender em Brasília o ensino integral para todas as crianças do ensino fundamental e ensino médio. Essas crianças têm que ser ocupadas, né, com atividade lúdica, com aquilo que ajuda no seu crescimento na formação educacional e cultural. Legal, legal. Você ia perguntar, Patrick? Voz da consciência? A minha pergunta é sobre... Tem diversas pessoas... Você comentou sobre a gente não ter o voto distrital, correto? O voto mais direcionado para a nossa região. Esse ano em específico, tem muitos candidatos concorrendo pela região, né? Temos a Rosângela, temos a Eli Santos e outros candidatos. De Taboão, se não me engano, são 2 ou 3... entre ex-prefeitos ou vereadores ou alguém que já trabalhou nessa área política. Pré-candidatos, né? A minha dúvida é, por que não houve, né? Ou por que não há essa junção de ideais para
ter realmente a efetividade dos votos e não eles mais espalhados, porque tem gente que vai para um candidato X, tem gente que é para um candidato Y, em vez de ter poucos candidatos e ter sim a segurança maior nessa eleição. São os ideais ou você acha que tem uma questão mais partidária Então, ou algo tipo? eu queria dizer que só os votos que a região deu para deputados de fora poderia eleger 4 federais daqui. Os votos que nós demos para deputados estaduais de fora, hoje só temos uma representante, poderia eleger 6 a 8 deputados estaduais daqui. Agora, como tem a questão ideológica, tem a questão programática, não é? Nem todos vão defender a mesma bandeira. Então, é bom que tenha a diversificação, essa diversidade, que é para que buscar também identidade com o eleitor, né? Além de ter a identidade regional, a identidade programática. Tá respondido. Perfeito. Falando nessa questão partidária, né? Dentro do seu partido, tem do PSB, tem alguns candidatos, né? Enquanto estadual, né? Uma semana, eu acho, o vereador Abidan Henrique, né? Aqui de Embu das Artes, né? Anunciou que é candidato a deputado estadual. Como que o senhor observa essa vontade nova, essa visão jovem, né? Na política? Eu vejo com muito entusiasmo a candidatura do vereador Abidão, vereador atuante, um menino que tem muita ambição, tem muitos projetos, né? E eu acho que a oportunidade é a eleição. Eu acho que a política precisa de um mix de gente nova, né? Para continuar o legado, e os com mais experiência, né? Para transmitir a experiência para os mais novos. Eu acho que a política tem espaço para esses 2 segmentos. E vejo com muito carinho e com muito entusiasmo a candidatura do Abidan, vereador da cidade, representando a nossa região. Legal, maravilha. Falando um pouquinho sobre Estado, né? Estado e também a nível federal, né? Como a sua campanha hoje, a sua pré-campanha, né, hoje está colocada e posicionada, analisando aí a questão estadual e a questão federal. O partido, né, até então, espero que até o final, apresenta o Márcio França, candidato a governador pelo Estado de São Paulo, pelo PSB. Márcio França foi um governador um período curto, né, quando o Alckmin se afastou para ser candidato a presidente da República, mas demonstrou muita qualidade, né, como gestor público. Um homem simples, competente, comprometido, compromissado. Foi prefeito, foi vereador, com essa realidade de todos os municípios do estado de São Paulo. Multiplicou por 10 vezes o acesso à educação superior pela Universidade Pública de São Paulo. Então, eu vejo o Márcio como o mais preparado dentre todos, né? No cenário nacional, o recém-chegado ao PSB, o ex-governador Geraldo Alckmin, está sendo apresentado, né, como possível candidato a vice-presidente do Lula. Essa é uma posição majoritária dentro do partido, mas não vou dizer que é universal, né? Eu hoje tenho muita simpatia pela candidatura do Ciro Gomes, né? Não só pelo bairrismo de ser nordestino, né? E o Ciro merecia uma oportunidade, né? Qualquer pesquisa, no segundo turno, ele ganharia de qualquer um dos outros. É uma demonstração que ele é um bom candidato, está preparado. As propostas do Ciro são muito coerentes, né, com as demandas que o Brasil precisa. E é um dos poucos que pode abordar o tema de corrupção no Brasil. Legal. Essa eleição, na verdade, a nível nacional, né, tem essa questão muito Bolsonaro ou Lula, né? Então, o que foi feito, o que precisa voltar, toda essa questão. Como que o senhor observa isso? Esse Fla-Flu, não é? Esse Corinthians e Palmeiras é muito ruim na política, né? Parece que só temos 2 opções no Brasil, né? Nós temos a Simone Tebet hoje, né? Uma mulher, senadora, também é uma mulher muito preparada, tem muita bagagem, entendeu? O que nós estamos presenciando, o possível resultado de uma eleição
o menos ruim, né, levar. Eu acho muito ruim essa polarização, né? Não contribui para o crescimento da política brasileira e, além do mais, é impossível discutir política no Brasil. Se você diz que não gosta do Bolsonaro, é porque você é petista ou lulista, sem ser. Se você disser que não gosta do Lula, já te taxa como bolsonarista ou bolsomínio, sem ser. Então, veja, é muito ruim para a política, é muito ruim para a democracia, mas até as eleições, né, a mente humana é muito fértil. Eu confio muito na capacidade, né, do eleitor brasileiro. É uma situação, né, muito, muito complicada, né? Que você, é exatamente isso, né? Ou você está de um time ou você está em outro time, né? Exatamente. E existem outras tantas opções aí acontecendo e que, na verdade... E olha, particularmente, projetos, nada né? contra nenhum dos dois. O Bolsonaro foi meu colega em Brasília, tivemos uma relação pessoal, interpessoal muito boa, muito de respeito, até porque a gente era um pouco próximo pessoalmente, não ideologicamente, porque ele é de uma região que seguia a minha. Né? Ele falava, você tá bom, sou, mas eu represento até Juquitiba. Ele falou, depois de Juquitiba é comigo que eu nasci ali. Né? E o Lula, porque o Lula deu uma contribuição muito grande para Taboão da Serra, uma contribuição muito grande para a política nacional e muito grande para o meu governo. Né? Então, eu tenho respeito aos dois, né? Sou grato ao governo Lula pela contribuição, mas eu acho que a renovação é importante também na política, né? Eu vejo o Ciro muito capacitado, muito preparado. Bacana. Eu ia comentar sobre isso também. Também acho que a gente está dividido, né? A terceira via que poderia ser o Dória, mas aí também não teve. Poderia ser outros candidatos, mas acho que por essa questão partidária, né? E ideológica, tá muito travado entre o Lula e o Bolsonaro, né? Eu creio que se o Bolsonaro... Na verdade, o ideal seria que não ganhasse nenhum dos dois, né? Então, eu também gostaria. Mas eu creio que o Lula ele tem mais essa ascensão por conta de ser inocentado, né? Então, volta como se fosse... Aí também se volta no passado, como se fosse o herói que resolveu as coisas na antiga. E por essa questão de não ter o Bolsonaro, né? Que o povo não quer ter o Bolsonaro pro futuro, acho que o Lula vai ser caiu de paraquedas para ele esses votos. O maior anti, né, vai perder a eleição. O menor anti vai ganhar a eleição. Se o maior anti for o Bolsonaro, Lula ganha. Se o maior anti for o PT Lula, o Bolsonaro ganha. Então, e a gente não tem a terceira via em evidência. Legal, essa questão toda, né? Se será um lado, se será o outro, né? Mas vamos voltar aqui um pouquinho, falar um pouquinho sobre Evilásio. Fala para mim, citar, né, alguns projetos, algo que foi feito lá enquanto, né, deputado federal e que aí para o futuro aí o senhor quer colocar. Então, se o seu telespectador procurar currículo deputado doutor Evilásio, vai ver um cenário de muita atuação na Câmara. Né? Eu passei por várias comissões permanentes, onde relatei projetos, desenvolvi trabalhos em todas as comissões. Criei na Câmara a Frente Parlamentar em defesa da TV pública, né? Para prestigiar a TV Cultura, as TVs Culturas que existem no Brasil. Não é? Participei da Frente Parlamentar em defesa da educação, da saúde. Participei de algumas CPIs importantes, como uma delas a CPI da adulteração dos combustíveis no Brasil. Mas tem dois que eu considero muito importantes. Né? O primeiro, dentre esses dois, não na ordem de importância, né? Havia um projeto na Câmara, dormindo lá, criando teia de aranha, que foi o primeiro projeto de iniciativa popular do Brasil depois da Constituição de 88. Esse projeto estava engavetado numa comissão e eu pedi à presidente da comissão, na época a deputada Ieda Cruz, do Rio Grande do Sul, que desengavetasse aquele projeto e me fizesse relator. Eu trabalhei 1 ano naquele projeto, viajei em vários estados fazendo audiências públicas, em câmaras, em assembleias legislativas, para criar o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, ou seja, habitação para pobre. Legal. Então, a criação desse fundo ensejou mais tarde recursos, né, para o Minha Casa Minha Vida, né, que hoje já tem outro nome,
mas que foi um projeto que materializou-se com milhões e milhões de habitação para famílias pobres no Brasil, né? Esse é um. Outro é que antigamente se abria faculdade como se abre igrejas, como se abre comércio, como se abre lojas, né? Como se abre casas lotéricas, sem nenhum critério. Muitos deles sem um reconhecimento e menos ainda sem qualificação. Então, foi apresentada uma medida provisória pelo Cristóvão Buarque, quando era ministro da Educação, criando o Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior no Brasil, o SINAES, e eu fui o relator. Eu mudei em 90% esse projeto para poder ser palatável e conseguir aprovar por unanimidade na Câmara e no Senado. O SINAES, quer dizer, Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior no Brasil, porque não tinha nenhuma avaliação antes, existia apenas o provão. Se os estudantes quisessem fazer um boicote, era só ninguém ir no provão, ou vai, mas todo mundo, ninguém responde nada, tira 0. Então, é um método de avaliação manco, né, para avaliar o ensino superior no Brasil. Então, nós criamos os SINAES para avaliar a instituição, avaliar a parte física da instituição, se tem biblioteca, se tem laboratório, se tem pesquisa, e avaliar o estudante. Você vê aí todo ano a prova do ENAD, esse nome foi eu que dei, Exame Nacional de Avaliação de Desempenho do Estudante, ENAD, que avalia o estudante, né, através desse exame. Então, é uma avaliação mais consistente, porque é um tripé, avalia a instituição, avalia o curso e avalia o aluno. Com detalhe, agora, se uma instituição dessa, faculdade, instituto universitário ou universidade, tiver uma avaliação, né, um conceito ruim na avaliação, ela vai receber recomendações e repreendas. Se ela não melhorar nas avaliações sucessivas, esses cursos poderão perder a licença do Ministério da Educação e fechar. Eu sou testemunho do fechamento de centenas de faculdades e de curso universitário por deficiência, que isso era venda de ilusão. Nós sabemos que os estudantes de escolas particulares são os mais pobres e muitos estavam ali numa compra de ilusão, né? Muitos cursos não eram nem reconhecidos e nem qualificados. Então, eu acho que eu dei uma grande contribuição, né, para a avaliação do ensino superior no Brasil e melhorar o ensino superior do Brasil para os nossos jovens. Legal, interessante. O senhor foi eleito e reeleito, né, deputado federal, né? Isso para muitos aí é muito difícil, né? Como que o senhor observa essa questão? É difícil, sim. Não é impossível, que eu provei que não é impossível, né? Você ser candidato nesse país sem comprar um voto, né? Sem agenciar intermediários entre você e o eleitor, realmente eu faço parte de uma minoria, né? Eu vou até dar um exemplo numérico aqui. Conheço candidatos que gastaram 15, 20, 30 milhões e perderam a eleição. Eu, gastando menos de 1% disso, consegui ser eleito. Isso é uma demonstração que compromisso na política é o mais importante, é o mais sério, né? E no caso da reeleição, eu fui secretário da Assistência Social de São Paulo. Então eu fiz um trabalho também que me deu um pouco de visibilidade. Foi na minha gestão que ampliou mais a quantidade de vagas em creche na cidade de São Paulo. Foi na minha gestão na secretaria, quando a Marta era prefeita, que criamos e qualificamos mais os abrigos para morador de rua. Nós dobramos a quantidade de abrigamento com qualidade, né, especificidade para mulheres, para doentes, em apenas um ano. Então, eu trago uma experiência que eu gostaria de socializar com o país, com o estado de São Paulo e principalmente com a região sudoeste, da qual eu me orgulho de representar e morar. Bacana. Quer perguntar uma coisa? Eu queria fazer uma pergunta. Doutor, eu queria saber um pouco da sua história em relação ao começo. O porquê medicina, como você, naquela época, começou a se interessar por medicina e logo após também a política. Eu queria saber um pouco mais do seu pessoal. Depois política. Isso. Primeiro a medicina. O porquê de doutor? Você era apaixonado? Como é que aconteceu? Qual área que você pretendeu atuar, etc. É mais fácil atuar, na verdade, só uma coisa, é mais fácil atuar na política ou na medicina?
ao mesmo tempo, os dois são difíceis, mas são prazerosos, né? Porque eu tenho uma paixão pelas duas coisas, né? Eu fiz o meu primário, naquela época o primário era uma coisa já inusitada, que tinha até formatura do primário, né? Na cidade de Cabaceiras. E quase eu fiquei sem estudar, mas naquele ano que eu terminei o primário, colocaram o ginásio na cidade. Aí eu tive a felicidade de continuar. Depois, terminando o ginásio, aí vem o científico, na época era científico, é o ensino médio hoje, né, segundo grau. Então, depois terminou o ginásio, é quase obrigação continuar. Aí fiz o científico no Colégio Estadual de Campina Grande, Colégio Estadual da Prata, famoso, né? Uma das melhores escolas que eu frequentei na minha vida, e foi esse colégio público no estado da Paraíba que me deu o lastro para passar no vestibular de medicina, né? E eu escolhi medicina primeiro porque eu era muito estudioso, eu achei que estava preparado, né? E é um desafio porque era uma das concorrências maiores, né? Sim. E segundo porque eu realmente gosto da área da saúde, sempre vislumbrei um dia, né, ser um profissional dessa área da saúde. E depois, como médico, eu vim para São Paulo, né? Como eu falei, terminei na Universidade Federal da Paraíba, Faculdade João Pessoa, e vim para São Paulo, comecei minha formação no antigo Hospital Matarazzo, um grande hospital, que hoje, infelizmente, está se transformando em hotéis, não sei o que lá. Parei um ano e fui servir o Exército aqui em São Paulo, na cidade de Campinas, como médico aspirante. Aliás, na mesma época que eu era tenente, o Bolsonaro era tenente também. Olha só. Né? E pelo estado de São Paulo. E lá no Vale do Paraíba, eu aqui em Campinas. Depois que eu terminei o Exército, eu continuei minha formação, né? Fiz curso de pós-graduação em Saúde Pública, Administração Hospitalar e Medicina do Trabalho. Trabalhei em várias instituições privadas, trabalhei também fui médico do Estado de São Paulo, fui médico da Prefeitura de Osasco, fui médico da Prefeitura de Taboão, fui médico de um posto em Taboão chamado Cruzada Pro Infância, que era um posto do Hospital Pérola Baiton, né? E com minha inserção, né? Eu gostava muito de fazer palestras nas comunidades, nas igrejas. Eu fiz uma palestra de AIDS quando a AIDS começou, fiz 200 palestras de AIDS na cidade, em todas as empresas, em todas as igrejas, em todas as entidades de bairro, sem cobrar absolutamente nada, ainda buscando material no Estado para, né, informar as pessoas. Então, essa ação, né, bem perto do povo, bem periférica, me induziu, né, a ir à política, daí que vieram convites para ser vereador. E aí comecei o primeiro passo como vereador, né? Como falei, 2 mandatos, presidente da Câmara, sempre com muita atuação, né? Meu crescimento sempre foi político, né? Pela minha atuação, pelo meu trabalho. Consegui galgar um cargo, né? Um espaço no Congresso Nacional, depois prefeito, e estou aqui ainda louco para trabalhar. Na política, principalmente. Na medicina, eu já me aposentei. Não atua mais na medicina. Essa questão, né, desse despertar, né, para a política, aconteceu apenas naquele momento ou já anos anteriores, antes lá, já tinha já um indicativo, já querendo... Eu sempre gostei de política, né? Eu tenho um irmão que é médico, meu irmão mais velho do que eu. Ele foi prefeito de Cabaceiras, a minha cidade, a nossa cidade. Foi um dos prefeitos mais jovens na época do Brasil, né? Mas eu não vim aqui sem nenhuma pretensão política, né? O meio aqui me ensejou esse projeto, essa oportunidade. Felizmente me deu certo e através da política eu pude devolver muito trabalho, né? Muita melhoria para a população que me adotou como médico. A política, então, ainda pode esperar muito do senhor ainda? Ainda está no meu sangue. E pode esperar que eu estou com muita vontade. Tem um slogan na bandeira tá bom, que é em latim, mas se a gente traduzisse, seria o seguinte: o trabalho tudo vence. Então eu quero vencer todas as dificuldades, né? Através do trabalho. E a política é uma oportunidade também. A boa política. Hoje a gente temos eu acho que as pessoas estão cada vez mais
envolvidas, né, com a política, né? Antes tinha muita gente que falava assim, eu não gosto... Eu tenho muitos amigos, né, que falam, eu não gosto de política e tudo mais. Mas é um entendimento errado, né? Porque, na verdade, tudo ali, né, envolve, né, política. Não tenha dúvida, Adriana. A política está diretamente ligada a todos os ramos, todas as atividades da pessoa humana. E seja aqui no Embu, Itapecerica, Taboão, Embu, Guaçu, Juquitiba e São Lourenço, ou em qualquer lugar no mundo, ou na Suécia, na Suíça, na Alemanha. Tudo passa pela política. Infelizmente, é melhor discutir novela, é melhor discutir futebol, né, do que discutir política. Dizem até que o maior analfabetismo brasileiro é o analfabetismo político. Sim. Por isso que a gente elege cada tipo de representante que jamais, né, vai nos representar. Mas a coisa melhor do mundo e a pior do mundo é a política. A coisa melhor do mundo é a política, a boa política. E a coisa pior do mundo é a má política. Eu vou dar um exemplo aqui de um equipamento que eu gostaria que aconteceu em Taboão da Serra. Eu comecei um equipamento na frente do pronto-socorro, maternidade de SAMU, que seria um centro olímpico. Um equipamento desse, eu vou trazer dezenas de milhares de jovens para estar ali de manhã, de tarde e de noite, durante 350 dias por ano. Transformar aquilo num centro de eventos. Não existe 3 eventos por ano. Como é que você gasta 15 milhões numa coisa que é para fazer eventos que não tem mais do que 3 por ano? Esse ano não teve nenhum. Primeiro, é muito dinheiro para pouco uso. Sim. Segundo, você vai trazer evento para 10, 15, 20, 30 mil pessoas sem ter bolsão de estacionamento? Terceiro, como é que você vai, né, adensar tudo isso numa via que já não é muito larga e tem nessa via pronto-socorro, maternidade e SAMU, que precisa a via estar livre? Terceiro, como é que você vai trazer shows, eventos barulhentos na frente dessas instituições? Entra o contrassenso. A política tem disso, tem coisa boa e coisa ruim. Né? Aí é diferenciar. Se falar a velha política é a nova política. Não. Tem velha política que virou nova, tem gente nova na política que já virou velho. Temos que diferenciar. Como dizia o meu saudoso Eduardo Campos, meu grande amigo, é a boa política. E nós não podemos desistir da nossa região, do estado de São Paulo e do Brasil, fazendo da política boa política. Com toda certeza. Assim, muito bom o nosso bate-papo. Eu quero que o senhor volte, né, outras vezes. Já gostaria de agradecer a sua presença. Que o senhor volte outras vezes, né? Eu acho que tem ainda muito a se falar, né? A gente ainda tem muitas coisas ainda para apresentar e para falar ainda para a população. Mas já gostaria de agradecê-lo. Adriana, eu que agradeço a oportunidade do primeiro podcast, poder discorrer aqui sobre uma pequena parte do que nós fizemos na política. É bom porque o pessoal tem mais oportunidade de nos conhecer e dizer, se for vontade do povo dessa região e vontade de Deus, se eu estiver no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados representando essa região, vou estar à tua disposição para, através desse meio aqui, falar com o povo da nossa região. Tá? Muito obrigado, Deus abençoe a você, a sua equipe e o seu programa. Maravilha, maravilha. Muito obrigada. Chegamos ao final do primeiro podcast, né, com o Dr. Evilásio Farias. Antes disso, na verdade, se eu gostaria de acrescentar algo, não? Tá bom. Então, chegamos ao final do primeiro podcast com o Dr. Evilásio Farias. Muito obrigada mesmo pela disponibilidade, por estar aqui, bater esse papo conosco. E não esqueça de curtir, compartilhar, seguir nas redes sociais do Primeiro Notícias. E é isso, ficamos por aqui. Tchau, tchau.